Nossa, foi o pior dia da minha vida, sério, foi o pior dia da minha vida, porque foi uma, assim, ela falando de lá e eu falando de cá, e aquela sensação horrível, e minha família decepcionada comigo, e eu, nossa, e agora? Como é que eu explico, né? Agora perdi toda a minha razão, climão pesado. Enfim, ela voltou pra lá, pra casa dela, e minha mãe ficou chateada comigo, e ainda assim ela continuava implicando comigo, e eu decidi me afastar, né? Eu parei de ir na casa do meu pai, porque de pouco a pouco eu comecei a entender que eu não era bem-vinda lá, que ela ficava desconfortável comigo, que ela não gostava de mim, e que tinha acontecido um negócio com o filho dela, então eu não ia, parei de frequentar a casa do meu pai. E o meu pai sempre me questionou. Ele nunca deixou. Não, você não vai vir na minha casa, tudo bem, então não vem. Não. Por que você não tá vindo? O que tá acontecendo? Você não vai contar? Você não vai compartilhar? Você não vai falar nada? E aí ficou aquele clima super pesado, assim. Meu pai já estava sabendo do boy, mas ainda assim ele achava que isso não era motivo de eu deixar de ir na casa dele. Entendeu? Então ele falou assim, e eu parei de ir porque não adiantava eu contar pra ele as coisas que ela fazia. Não adiantava eu contar pra ele as implicâncias, sabe? As barbaridades que ela falava de mim, porque ele não acreditava em mim. Então pra que eu ia ficar falando? À toa, entende? Então eu só parei de ir na casa dele. Aí chegou meu aniversário de 15 anos, teve a festa, eles foram. E aí meu pai decidiu que depois da festa, ele marcaria de ir lá em casa pra gente conversar, pra entender por que eu não tava indo pra casa dele. De repente chega ele e ela lá em casa. Aí tava eu, minha mãe, minha avó e meu avô. E a gente começou a conversar. E assim, minha família sabia das implicâncias dela comigo, de tudo, eu nunca menti sobre isso. E aí eu comecei a falar. Na hora que eu comecei a falar, ela virou pra mim e falou que eu era mentirosa, que eu era manipuladora, e ela começou a me xingar na frente de todo mundo. Aí minha avó levantou a voz pra ela, porque ela falou de voz alta, minha avó levantou a voz pra ela, falou pra ela que mentirosa era ela, que eu tava certa, que tava me apoiando, que sabia muito bem o que eu fazia. E aí começou um bate-boca, começou um estresse, começou uma bagunça, e ela começou a me xingar, ela começou a falar um monte de coisa, nada a ver pra mim. Meu pai ficou chateado com ela, falando pra ela ter respeito, pra ela ter educação. Ela se viu coagida, porque tava minha avó, meu avô, minha mãe, eu e o meu pai praticamente contra ela, porque ela realmente perdeu totalmente a decência dela. Ficou nervosa, saiu batendo portão, na maior falta de educação do mundo. E ali eu tive a oportunidade de conversar um pouco com meu pai, falei pra ele, pai, ela realmente tem essa questão comigo e tal, mas meu pai ficou do meu lado. Ele me defendeu, que era o que eu precisava. Eu precisava que meu pai me defendesse, sabe? Porque, querendo ou não, eu tava antes dela. E eu sou filha. Nunca vai existir uma ex-filha, mas vai existir várias ex-mulheres. E meu pai entende muito bem isso. Então ele foi super acessível comigo, me tratou super bem, né? Ficou chateado pelo que tinha acontecido, não queria que isso tivesse acontecido. Mas enfim, a gente conseguiu se resolver. Em resumo, eu decidi parar de ter relação com o filho dela. Eu entendi que realmente não era pra mim, que aquilo me magoava, que aquilo me machucava. A gente vai crescendo e a gente vai entendendo que, poxa, a gente não podia ser a gente não podia ser livre, a gente não ia poder ficar junto, a gente não ia poder ter uma relação normal, de casal, ter uma perspectiva de futuro, viajar juntos, ter uma vida juntos. Não ia ter como viver isso dentro daquela realidade. Então aquilo ia só me machucar, ia só me ferir. Então, em nível de proteção, eu decidi que era melhor eu me afastar dele. Me afastei dele. Frequento a casa do meu pai, mas não tanto quanto eu frequentava. E hoje, com a minha madrasta, a gente se suporta. Eu até gosto dela, ela que não gosta de mim. É ela que eu sei que quando escuta meu nome, fica estressada. Mas o mais importante é saber que eu tive acolhimento da minha família e eu entendi, antes que fosse tarde, o que era melhor eu parar, sabe? O que era melhor eu evitar.